Boa noite, mulherada. Segundona, última segunda de março, e aí o tema escolhido foi para fazer um apanhadão aí do que vem acontecendo, né? O que a gente anda conversando. E eu achei que era importantíssimo a gente começar falando de mentalidade empreendedora. A gente sempre fala que o ano começa depois do carnaval, e aí quando a gente se dá conta que é 27 de março, parece que carnaval já foi faz tempo, né? Então, eu quero compartilhar com vocês essa questão de mentalidade empreendedora mesmo. A ideia é a gente destravar algumas coisas aqui, fazer muitas reflexões sobre as nossas escolhas daqui para frente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Me avisem quando ela estiver aparecendo para vocês, que está demorando para mim um pouquinho. Está aparecendo para vocês? Boa. Então, vamos lá. Então, mais um encontro da Rede Mulherada e a gente não pode deixar de falar sobre a nossa essência. Eu acho que isso é sempre bom a gente reforçar, porque a gente entende que isso é muito importante na cabeça de uma empreendedora, que é a inteligência espiritual, a inteligência emocional e a inteligência empresarial. Lembrando que aqui nada a gente está falando sobre qualquer religião, mas sim como a gente lida com as situações, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, é o nosso controle das emoções, é entender o que a gente sente para conseguir melhorar. E a inteligência empresarial, que é a nossa visão estratégica do negócio, e que a gente não pode deixar isso de lado. Um pouquinho de quem somos. Então, essa mulherada incrível aí é uma comunidade desenvolvida para empreendedoras terem acesso a conteúdo de desenvolvimento pessoal e empreendedor e fazer muito network de verdade. Então, eu sempre vou falar para vocês, vocês têm um grupo incrível que vocês precisam fazer ali relacionamento, não é só publicação, mas se relacionar com essas mulheres. O que acontece quando alguém é ativo na Rede Mulherada? Acelera o crescimento do negócio, é isso. Aqui é uma ajuda mútua para acelerar o negócio. Geramos negócios a partir de conexão. Compartilhamos conhecimento, nos apoiamos, nos fortalecemos e não soltamos da mão uma da outra. Isso quer dizer que está com uma dúvida, está com alguma dificuldade, tá? É um grupo, se pedir ajuda ali. Com certeza, se a gente não souber te ajudar, a gente vai conhecer quem sabe e vai cortar esse caminho aí. Antes da gente começar efetivamente aí o nosso assunto, eu vou pedir para rolar aquela foto maravilhosa para a gente marcar a Rede Mulherada e publicar aí nas redes sociais. Adoro quando vocês já começam a se arrumar nesse momento. E aí a gente já tira aquela foto linda, aquela que eu coloco no grupo e que todo mundo marca e que vocês também tiram. Vamos lá, esses minutinhos fazendo pose que eu amo. Lindas. Eu vou colocar essa aqui no grupo, mas a que vocês tiraram também, fiquem à vontade para colocar. Carregando a minha. E aí, vamos voltar aqui. Vou compartilhar de novo com vocês.
A Lívia está por aqui hoje, olha só. Pareci, menina, mas Né? tô trabalhando. Tô gostando de ver ali, Marci tá por aí também, né? Tô aqui, mas tô trabalhando. Ah, mas tudo bem. O importante é você estar aqui. Me avisem se a tela tá ok para vocês. Beleza? Então, quando a gente fala de mindset, e é uma palavrinha tão na moda, mas que às vezes a gente nem sabe direito o que isso quer dizer, né? São termos que às vezes aparecem que a gente não dá muita atenção. Mas a ideia aqui é o quê? É entender se sua mente está programada para empreender. Porque a gente sabe que tudo está ali na mente. E que se a gente não programar essa mente para lidar com tudo que ela vai lidar no empreendedorismo, a gente vai desistir, a gente não vai sair do mesmo lugar, a gente não vai se dar nem a chance de crescer. Então, por isso é tão importante a gente entender como é que está a nossa mente na questão do empreendedorismo. Para quem não me conhece, aqui ainda um pouquinho sobre a minha história. Gestora de marketing por formação, terapeuta por missão e mentora por paixão. Foi assim que as coisas aconteceram na minha vida. Especialista em autoestima e autoconhecimento, apaixonada pelo universo feminino, educadora sexual, palestrante, estudante do sagrado feminino e da lei da atração. Escritora do grande livro do amor e do sexo, atuante em eventos exclusivos para mulheres. Integrante do Clube Mulheres de Negócios de Portugal, voluntária do Lions Clube Internacional Sororidade Social, idealizadora da Descubra-se e fundadora da Rede Mulherada. Essa é um pouquinho da Fabi, e a frase que nunca vai faltar aqui é aquela que eu quero que vocês sempre prestem muita atenção, porque as respostas que você procura estão nos sinais que o universo te dá. Esteja atenta aos sinais. Aqui a gente já começa a falar de mentalidade. É normal a gente procurar respostas e a gente quer a clareza dessas respostas. Mas às vezes o universo está falando com a gente que não está se dando conta. Então prestem atenção nos sinais. E afinal, que história é essa de programar nossa mente? Então, na tradução literal mesmo do inglês, significa mente configurada. Configurada significa o tal do mindset. A ideia é de que modo a sua cabeça funciona, realmente, assim. Assim como sua visão do mundo é a junção das crenças, valores. Então, toda a forma como você pensa, como você encara as situações, é isso que a gente vai falar. Resumidamente, é como a sua mente trabalha frente a determinadas situações. E quando a gente fala, então, desse mindset empreendedor? É o que revela o comportamento mesmo do empreendedor diante da resolução de um problema. É considerado o principal fator de sucesso ou fracasso de um negócio. E por que isso? Porque a gente sabe que empreender a gente precisa aprender várias áreas. E essas habilidades a gente aprende. Ou a gente aprende um pouquinho e assim que possível a gente contrata quem faz isso. Mas a mente empreendedora, ela tem que existir. Por isso, quem decide abrir um negócio precisa saber que o primeiro passo é moldar a sua mente. Assim você estará mais preparada para construir um negócio rentável, ao focar sempre em resultado e sabendo lidar com as adversidades que surgem ao longo do caminho. Para que você se torne uma empreendedora de sucesso, é fundamental a importância de se construir um mindset empreendedor. Então, tudo começa na mente. Desde aquela situação que eu tive uma ideia, eu quero empreender, antes de pensar em fazer qualquer ferramenta, a gente começa a trabalhar a nossa mente. E aí eu quis separar aqui em 10 passos, que são 10 mudanças que a gente tem que fazer. Se a gente perceber que essas mudanças não estão acontecendo, se a gente não está praticando isso, é bom dar atenção, tá? E a gente vai começar falando de uma visão grandiosa e de clareza.
que é o quê? O primeiro ponto é pensar grande. Aquela história de que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, é isso mesmo que a gente vai pensar aqui, tá? Tem que ter uma visão grandiosa do seu negócio. Se você não tem, quem mais vai ter? Feito isso, some esses pensamentos com a clareza necessária para reconhecer onde está nesse exato momento. Sabendo onde quer que seu empreendimento chegue e onde você se encontra agora. Ficará mais fácil e tangível traçar as metas coerentes. Ou seja realista com o momento que você está vivendo. Onde eu estou agora como empresa? Para aí eu entender aonde eu quero chegar. Porque é do caminho que onde você está agora até onde você quer chegar que você vai traçar essas metas. O que muitas vezes acontece, por que a gente não consegue traçar ou seguir as metas quando a gente faz esse plano, é porque a gente nem tem essa clareza de onde a gente quer chegar. A gente só fala que a gente quer crescer. A gente quer crescer, a gente quer crescer. Crescer quanto? Crescer como? E crescer por quê? São coisas que a gente vai começar a nos perguntar aí. Um segundo ponto é tenha um propósito. E acho que é um dos pontos mais importantes para a gente ter essa mentalidade empreendedora. Aonde você quer chegar, qual o objetivo do seu negócio e quem você quer atingir. O que a gente falou aqui já algumas vezes, eu não falo para todo mundo. Meu produto não é para todo mundo. Por mais que num momento de desespero e que o foco seja só a venda, a gente acha que é para todo mundo. Mas não é. Se a gente não tem essa clareza do que você quer, da onde você quer chegar e qual é o objetivo do seu negócio, o seu negócio ainda não tem um propósito. Tá? E por que isso é importante? Porque você vai ter a certeza que esse negócio é importante na vida das pessoas, porque vai te fazer acreditar muito mais nesse sonho. Porque as pessoas que estão à sua volta, isso eu falo de clientes, de parceiros, vão acreditar muito mais no seu negócio, quando ele tem um objetivo. Então, por que esse negócio foi construído? O que ele pode transformar na vida das pessoas? Nunca é só uma roupa, nunca é só um doce, nunca é só uma festa, nunca é só uma unha. Tem muita coisa aí por trás. Então, tenham isso para vocês. Qual é o objetivo do meu negócio? Quando eu construí esse negócio, por que eu construí? E o que eu quero levar para as pessoas com isso? Nosso terceiro ponto, cuidado com o seu ego. Ao estabelecer um produto, criando a certeza de que o seu negócio é promissor, um monstro poderá vir à tona, o seu ego. Ele tem a força de te cegar, de fazer com que minimize as pessoas que estão junto a você, de achar que você tem razão de tudo. O resultado disso, o fracasso total. É normal algumas pessoas terem um negócio pelo ego, porque eu sou dona do meu negócio, porque agora eu cuido dos meus horários. Não, porque eu faço como eu quero. E a gente sabe que não é bem assim, né? Ter um negócio envolve muita responsabilidade, principalmente com outras pessoas. Porque mesmo quando você ainda não tem um funcionário, você tem um parceiro, você tem um cliente, você tem sempre pessoas que já vivem aquilo. Então, muito cuidado com o ego. E se quando você pensou lá no seu propósito, você não soube dizer por que você começou esse negócio, ou foi simplesmente, porque eu não queria mais trabalhar para os outros. Opa, cuidado aqui. Tá? 4, seja um grande comunicador. Uma das principais dificuldades no momento de liderar é a comunicação. Com pares indivíduos, ela se torna prejudicial do negócio. As ideias precisam ser transmitidas de maneira clara, assertiva e eficiente. Assim, você terá certeza de que não haverá nenhuma falha de entendimento.
Fora saber falar, também é preciso saber ouvir. Muitas vezes não enxergamos onde estamos errando, enquanto que os outros sim. Dê espaço para a comunicação e faça com que todos colaborem com você. Por que que a comunicação é tão importante? Porque você precisa conseguir falar o que você pensa, o que você quer, tanto para os seus clientes quanto para as pessoas que trabalham com você, mas você precisa também saber ouvir. Eu vejo muitas empreendedoras só querendo falar sobre o negócio delas e não escutam o que as pessoas têm para falar, e isso faz com que ela perca, inclusive, grandes oportunidades de parcerias. Ai, mas eu não sei me comunicar. Aprende. Tudo na vida a gente aprende. É uma questão de treinando, de se empenhando. Tudo a gente aprende. Mas a comunicação, ela é sim muito importante. E a gente pode começar a trabalhar essa comunicação em coisas simples. Quando alguém fizer uma publicação, antes de fazer qualquer pergunta, leia. Treina a sua mente, leia. E aí, quando você lê, você vai parar de falar aquela história de que você acabou de fazer um post, o seu cliente nem leu e te fez a mesma pergunta que estava ali. Tem uma historinha que fala que uma pessoa foi vender bolo de chocolate no metrô. E aí ele informa na publicação, tá lá, que ele estará das 10 da manhã às 2 horas da tarde, em frente à estação Jabaquara, vendendo apenas bolo de chocolate. E as pessoas perguntam, tem bolo de cenoura? Até que horas você vai ficar lá? Em qual estação você está? Ou seja, ninguém leu o que ele publicou. E isso serve para a gente. Será que a gente está lendo os comunicados que vêm até nós? Será que quando um cliente nos faz uma pergunta, a gente lê? A gente para ouvir com atenção? Porque está tudo bem a gente fazer perguntas, porque não entendeu. Mas prestar atenção e saber ouvir é muito importante. 5. Comece já. Agora. Não espere encontrar a perfeição para começar o seu negócio. E isso vale também para um lançamento, para um produto. Afinal, essa perfeição não existe. Infelizmente, essa é a realidade e temos que lidar com ela. Sempre haverá algo para ajustar em seu projeto. Por isso, não espere a situação melhorar. Comece já. E dia após dia, você vai, fazendo as correções necessárias. Quem nunca travou um projeto porque achou que não estava pronto? Sempre a gente acha que a gente precisa um pouco mais. Por isso que a gente faz 888 cursos. Ou pelo menos compra. Porque a gente sempre acha que a gente precisa disso para fazer, disso para fazer, disso. Começa! E aí a gente vai ajustando isso no meio do caminho. Mas não deixa essa perfeição te paralisar. 6. Sim, o fracasso faz parte do sucesso. O popular ditado "é errando que se aprende" não é à toa. Convenhamos, nossos maiores aprendizados do que fazer ou não fazer são frutos dos nossos erros, e não dos acertos. Por isso, tenha em mente que sim, você irá errar uma hora ou outra, mas você terá o mindset empreendedor necessário para saber solucionar os problemas que virão a partir deste erro. Foca na solução e use o fracasso como aprendizado. Eu acho que esse é um dos pontos mais delicados aí para a gente tratar. Porque quando algo dá errado, a gente se julga incapaz, a gente se julga literalmente uma fracassada. A gente esquece tudo que aconteceu de bom, tudo que a gente já conquistou, tudo que a gente já superou para focar naquele problema. E eu duvido que exista alguma empresa de sucesso que não tenha fracassado em algum momento. Eu duvido. A diferença é que eles focaram no resultado, na solução.
usaram o que deu errado como aprendizado para que não acontecesse de novo e foram para cima. Então, aquilo que a gente fala, né? Chora hoje, tá tudo bem. Amanhã ela tem que levantar, arregaçar as mangas e continuar. Por isso que a gente fala da mentalidade. 7. O que você pode perder? A gente só pensa no que a gente pode ganhar. Quando a gente pensa em empreender, a gente pensa no sucesso, no dinheiro, na liberdade que a gente acha que a gente vai ter, tudo como um ganho. A gente não pensa no que a gente pode perder. E a gente precisa pensar, porque é uma forma da gente conseguir blindar a nossa mente e lidar com a realidade. Fazer com que o seu empreendimento prospere vai muitas vezes forçá-lo a perder alguma coisa. E o que você está disposta a perder? Você vai perder tempo muitas vezes. Dinheiro, muitas vezes. Nem sempre você vai só ganhar. Liberdade? Talvez essa história de falar que eu empreendo para ter mais liberdade vai demorar um pouquinho para acontecer. Porque no começo a sua carga horária vai ser maior. E isso vai fazer você deixar de ir em festas, em encontros, em muitos lugares. É lógico que com uma dosagem, né? A gente tem que entender o que é prioridade, a gente tem que entender o que a gente quer para a gente, onde a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente passa a fazer esse filtro. Tem lugares que não nos cabem mais, tem lugares que a gente precisa começar a ir. Então, é até estabelecer um limite de até onde você aceita e está disposto a perder, para que você não desanime. Então, é pensar, quando começou um negócio, um produto, existe uma margem aí, inclusive financeira, que você pode perder. Quando você decide colocar um anúncio pago, você vai ganhar uma parte, outra parte não. Às vezes não vai ganhar nada. Então, sempre tem algo que você pode perder. Pode perder tempo, sim, porque podem ter projetos que não deram certo e você ficou tempos trabalhando. 8º, mantenha o foco, mas ajuste sempre que necessário. Ter um foco é importantíssimo para seu negócio. Não fique cego àquilo que está ao seu redor. Oportunidades e ameaças surgem ao longo do tempo e você deve estar preparado para lidar com elas. Por isso, tenha em mente que alguns ajustes serão necessários para a saúde do seu empreendimento. Quando a gente fala, e a gente fala muito disso de ter foco, né? Você precisa ter um foco. Isso não quer dizer que você vai ser cabeça dura e continuar dando murro em ponta de faca. Tem horas que você vai entender que aquilo não faz mais sentido e que está tudo bem mudar. E não é que você está perdendo o foco, é que você entendeu que a rota tem que ser refeita. Mas, quando você desenhou esse foco, quando você sabe aonde você quer chegar, quando você tem o seu propósito, esse caminho, por mais que dê algumas mudanças, né, que passe por algumas curvas, o foco está ali, porque o foco está lá no resultado, lá da frente. Mantenha o foco e não se cobre por esses ajustes, porque eles vão acontecer. 9. Esse aqui é um tormento para muitas. Crie processos. Processos são uma parte fundamental do seu empreendimento, porque são por meio deles que você obterá independência. Então, não economize nem tempo nem dinheiro em investimento na criação de processos e procedimentos. Seu negócio pede por isso. Lembra quando ali a gente falou sobre perder tempo? A gente fazer o que a gente não gosta? Essa sensação de que eu devia estar vendendo e eu estou aqui fazendo a parte burocrática? O negócio precisa disso. E que a gente faça isso antes de perceber isso na dor. Imagina, porque a gente só pensa que eu preciso ter tudo desenhadinho porque eu quero tirar férias. E aí, como é que as coisas vão caminhar? Mas pode ser que a gente fique doente no meio do caminho. E aí, como é que as coisas vão caminhar? O que a gente perde
criando processos, é para garantir que mesmo na nossa ausência, a empresa continue funcionando. Ah, Fabi, não precisa disso não, porque eu trabalho sozinha. Então, sou só eu. E se você precisar em algum momento que alguém desenvolva alguma atividade para você? Se você tiver que se ausentar e precisar contratar alguém para vender para você? O mínimo do fluxo de vendas essa pessoa precisa saber. O mínimo. Tipo, como é que ela anota um pedido, como é que ela encaminha esse pedido, como é que recebe o pagamento. Isso precisa... mas... isso é fácil. Mas está anotado aonde? Esse é um dos maiores desafios. Os processos. E olha só, foram 10 passos que a gente não falou de fluxo de caixa. Que a gente não falou de conta PF e PJ. Que a gente não falou do dinheiro da empresa. Porque às vezes a gente está tão focado que pensar como empreendedor é separar o dinheiro que a gente não deixou de pensar em tantos detalhes que estão aí. A nossa mente comanda tudo. Quando a gente decide empreender, a gente tem que entender que a gente sai daquela posição do empregado que só reclamava para enxergar o lado do patrão. E não estou falando que o patrão estava sempre certo, mas a gente se papel. Então, quando a gente está numa conversa com outras pessoas, a gente para de falar do quanto era ruim ser funcionário. Porque parece muito besta isso, gente. Mas a gente está no outro papel. E aí a gente precisa pensar como patrão. A gente precisa trazer essa mentalidade para a nossa vida. A não ser que não exista propósito nenhum no seu negócio e você esteja brincando de empreender só para tirar um dinheirinho. Agora, se você está pensando na sua empresa crescer, assume o papel de dona do negócio. Não só no status, não só no descritivo do Instagram, não só na sua publicação, mas na mentalidade. Crescer dói e exige responsabilidades. Empreender não é para todo mundo. E cada vez mais a gente tem certeza disso. E quando a gente passa por momentos turbulentos, como foram tempos atrás, a gente tem mais certeza disso. Decidir comprometer-se com resultados de longo prazo, ao invés de reparos a curto prazo, é tão importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida. Sabe isso que a gente anda ouvindo e às vezes dizendo que a gente só está apagando incêndio? E aí, sem culpa, sem peso, sem nada disso, o que foi que eu deixei de fazer, que eu não organizei, que eu não me preparei, que eu só estou apagando incêndio? Não estou falando de uma situação que a gente está precisando resolver. Estou falando quando isso é constante. Por quê? Porque se a gente quer uma empresa sólida, nosso pensamento tem que ser a longo prazo. E foi o que eu falei, a gente não está falando só de financeiro. Eu tenho que olhar a longo prazo. E como eu começo a ter esse olhar? Eu faço planos para daqui 3 meses, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, até conseguir fazer os planos para daqui 5 anos. Eu não preciso começar lá nos 5 anos se for difícil. Mas eu tenho que começar a pensar em longo prazo. Eu vou parar aqui um pouquinho a nossa apresentação. Eu não vi nem no chat se vocês colocaram alguma coisa. Mas eu queria bater um papo aí mais aberto com vocês sobre essa questão de mentalidade mesmo. Porque às vezes a nossa mente ela é tão louca que ela sabota a gente, né? E às vezes a gente acha que a gente é mega incrível, e aí, tipo, aconteceu uma vírgula, ai, a gente é uma fracassada.
E por que que a gente muda tanto? A gente sabe de tudo isso, a gente é consciente de tudo isso. Então, maravilhoso, mas também tão difícil de lidar, que a gente tem esses altos e baixos constantes, constantes. Né? Então, é a primeira lição, assim, o primeiro treinamento que quando a gente decide empreender, a gente precisa trabalhar a nossa mente. E eu não falo em ser otimista o tempo todo, mas é de trabalhar um pouquinho esses 10 passos aí que a gente falou, para fortalecer a mente, sabe? Para fazer com que você não só acredite mais em você, mas seja realista do processo. Porque o que eu venho acompanhando é mulheres, com todo respeito, mas mulheres iludidas, achando que empreender é a salvação da vida, mas não está preparada para o que vem pela frente. Então, eu vou falar que é incrível, sim, mas dá trabalho para caramba. Então, assim, vamos sair um pouco dessa ilusão, vamos voltar para a realidade, entender que, opa, o que eu quero que o meu negócio se transforme, quais são os meus planos para o meu negócio, porque quando eu olho para isso de uma forma realista, eu consigo desenhar melhor esses planos. E é isso que eu acho que precisa. Porque eu vejo muita mulher desistindo porque não tinha isso certo dentro dela. Aí, quando as coisas ruins acontecem e elas acontecem, a gente já acha, não é nem que nossa empresa é um problema, a gente acha que é a gente que não sabe, a gente que não faz, a gente que não sei o quê. A gente se condena demais em uma situação que não precisa. Microfones liberados, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se vocês quiserem falar, esse é nosso momento da gente aliviar as nossas dores, pedir socorro, ou só ser ouvida com muito carinho. É por isso que estamos aqui. Alguém quer liberar o microfone ou falar no chat? Maria do Carmo, pode falar. Oi, mulherada, boa noite. Tudo que a Fabi está falando faz todo sentido, né? Principalmente o que incomodou um pouquinho foi o ego, porque a gente pensa que eu não vou trabalhar para mais ninguém. Cara, um grande engano. A gente trabalha para muito mais pessoas, porque a gente precisa de cliente para o nosso negócio ser conhecido, vendido, comprado, não importa o empreendimento que você vai fazer. Eu lembro que uma empresa que eu trabalhava, no início não me fazia sentido o que esse patrão me dizia, né? O empreendedor também, aprendi muita coisa com ele também, e o que fazer e o que não fazer. E eu lembro que ele dizia assim: quem é o teu patrão é o teu cliente. Então, assim, é um lenda engano dizer que a gente não tem patrão empreendendo. O que faz de diferença é que nós articulamos os nossos horários, né? Montamos os nossos sonhos em cima do que quer ganhar, ir atrás, colocar força motriz nesse sentido, né? Mas o ego, se a gente não tomar conta, porque às vezes no primeiro momento, no início o negócio dá certo, muito certo, aí você dá uma relaxadinha e de repente fala, esse negócio não é mais para mim, não está dando mais certo, é o processo que todo negócio tem, ele tem seus altos e baixos. E foi onde, o ego, quando você falou, engana-se quem fala que não tem patrão, nosso patrão é cliente. E eu penso que o nosso esforço é um pouco até maior, né, do que você estar numa empresa. Não é assim, eu já passei pelos dois processos, tanto CLT como empreendedora, e eu prefiro ser empreendedora, porque aí é onde entra a minha mente, a minha digital, minha identidade, e é onde a gente se realiza mais do que
e eu ainda estou nesse, né? Eu quero aqui testemunhar que eu fechei uma cliente, foi assim, eu falei, bom, ou ela não está entendendo a minha comunicação, ou eu não estou entendendo a comunicação dela. Então, eu peguei, parei, respirei, eu falei assim, eu acho que ela quer algo mais de mim, né, assim, da minha comunicação. Quando eu disse para ela assim, eu só trabalho por indicação, né, no meu, né, como você sabe, né, Fabi, o nosso processo. Então, se você tem acesso a mim, foi porque alguém que confia em mim me indicou tanto uma quanto a outra, né? E ela estava desconfiada da minha pessoa, porque dela deve, não sei, assim, ela está atrás de uma cozinheira, ela quer uma cozinheira fixa. Eu falei, eu não trabalho fixo, eu trabalho e me posicionei com ela. E quando eu senti a insegurança dela na contratação do serviço, foi nesse sentido. Eu falei para ela, primeiro eu fui indicada e você também indicada, então não temos por que uma desconfiar da outra, né? E o meu trabalho é assim, assim, assim. Tá? Aí eu fui colocando os tópicos, porque ela não leu o que eu havia mandado para ela. Eu não tenho problema nenhum, como professora, de repetir, porque eu até meus filhos falam, mãe, se repete demais, mas já é um costume, já é da profissão, né? Apesar de ter exercido pouco tempo. Então, quando você falou a alusão aí do homem do bolo de chocolate, realmente as pessoas não leem, e como empreendedor, eu colocaria a paciência, né? É o meu sonho, e depois a paciência de ganhar cliente repetindo a minha comunicação. Quando a gente melhora a comunicação, e isso é com o tempo, né? A gente vai lapidando, a gente entende que a primeira mensagem, opa, gerou muita dúvida, então o que a gente tem que rever? Um dos pontos para melhorar a comunicação é já ter as respostas que tantas pessoas nos fazem, né? Então, assim, quando eu penso num produto, eu vou falar para o cliente sobre esse produto, o que ele me pergunta, o que ele pode me perguntar. E a gente já ter essas respostas, isso já vai melhorando a nossa comunicação, né? Lidar com clientes é lidar com o ser humano. E lidar com o ser humano não é fácil, né? A gente, isso todas nós com certeza temos histórias daquele cliente arrogante que a gente atendeu, daquele cliente prepotente que a gente atendeu, daquele momento que a gente não quis mais atender um cliente, ou quando a gente realmente decidiu que aquele dinheiro era melhor não ganhar, né? E aí está dentro do quê? Daquilo que eu falo, qual é o cliente que eu quero atender. Quanto mais a gente tem essa clareza, com mais facilidade a gente se comunica e com menos estresse a gente se comunica. Porque no final das contas, a gente dá risada e fala, não é esse é o meu cliente. E não estou falando de ter aquele cliente perfeito, porque não é sempre assim, né? Mas existem clientes que a gente não vai procurar, né? Que a gente não vai desenvolver para ter. E a gente vai lidando tudo com isso, são habilidades mesmo. E quando a gente fala de não ter patrão, e aí eu vou deixar para vocês pensarem, eu nunca tive patrão mais chato que eu. Nunca tive. Nenhum patrão nessa vida me cobrou o tanto que eu me cobro. Nenhum patrão nessa vida fez eu fazer tanta hora extra como eu faço. Né? Então, assim, em qualquer ponto, acho que quando a gente fala, eu não quero mais ter patrão, é só entender que baita cobrança a gente coloca em cima da gente. E se a gente tivesse um patrão que fizesse isso que a gente faz com a gente já tinha surtado e tinha procurado outro emprego. Né? Mônica, tá com a mãozinha levantada? Libera aí. Estou agora absorvendo essa que você mandou.
Agora eu tô absorvendo isso que realmente, viu? E olha que eu trabalhei 5 anos em shopping de domingo a domingo. Caraca. Então, o patrão era exigente, mas não tanto quanto eu sou comigo mesmo. Mas eu queria contribuir um pouquinho com o que a Maria do Carmo falou. A gente entrando um pouquinho mais na minha área mesmo de marketing, quando a gente fala sobre o ego, né? Porque eu tenho muitas clientes, quando eu converso, falam assim, seguidor, curtida, engajamento. E eu sempre trago para elas, né? Tipo, se você faz uma live para você, 10 pessoas é muito, é pouco. É pouco, né? Eu tenho 1.000 seguidores, 10 pessoas na live, tá bom. Essas 10 pessoas numa sala, seriam muito ou seria pouco? Seria bom. Então, às vezes a gente deixa o ego, né? Porque a gente quer muitas pessoas seguindo, muitas pessoas engajando, e eu acho que isso tem muito mais a ver com ego, que é um pouquinho do que a Maria do Carmo trouxe para a gente, que é tentar se espelhar ou se inspirar em pessoas que às vezes estão numa caminhada muito maior, ou que investem muito mais, ou que têm um investimento de marketing, e aí a gente se espelha nessas pessoas e não consegue fazer a nossa parte. E aí, refletir um pouquinho sobre o que está impedindo, às vezes, de você alcançar novos clientes, também pode ser essa questão do ego, né? Querer falar com muitas pessoas, mas mal está falando com as poucas pessoas. Esses dias eu tive uma reunião com uma cliente, ela falou assim, a minha meta são 5.000 seguidores para a gente até finalizar o contrato. Aí eu falei, tá, você consegue atender 5.000 clientes? Você consegue atender 10%? Ela, não é bem isso. Eu falei, então, né, você tem que pensar em conexão mesmo, né, porque se você quiser só seguidor, eu te compro 5.000 seguidores, você vai ter lá bastante seguidor para poder ostentar para os outros. E é isso, a gente às vezes pensar, não estamos honrando o pouco que estão lá nos seguindo, que às vezes estão super engajados, porque são pessoas que realmente nos conhecem, almejando muitos e não dando conta nem do pouco que a gente tem. Então, não está fazendo nem arroz com feijão, o básico, e está se espelhando na pessoa que está lá vendendo todo dia no Instagram e está ostentando e viajando, e a gente não está fazendo o mínimo. E aí, sempre quando eu falo isso com vocês, eu trago essa reflexão e eu também me coloco no lugar de vocês, porque eu trabalho com isso e às vezes eu também não consigo fazer por uma questão de tempo, por questões de demanda, ou também por questões nossas mesmo, né? Não estou maquiada hoje, então não vou aparecer nos stories. Não, meu cabelo, não vou aparecer nos stories. E aí a gente refletiu um pouquinho, né, desses resultados, desse mindset que a Fabi trouxe hoje, que o caminho está lá, a gente sabe que dá certo, a gente vê gente tendo resultado com o Instagram, né? Então, refletir um pouquinho desses passos que a Fabi trouxe, qual deles não está sendo praticado para que a gente também tenha resultado nesses canais digitais que as pessoas estão tendo, que às vezes a gente até vê gente que um trabalho lá que fala, nossa, o meu é muito melhor. Mas a gente sabe que aquela pessoa está fazendo o que deveria a gente estar fazendo, né? Então, queria contribuir com essa reflexão para a gente poder tirar um pouquinho o ego também dessa questão de assumir mesmo o protagonismo da nossa vida e honrar as poucas pessoas que estão ali, que estão seguindo, que estão interagindo, porque com certeza o muito chega. Perfeito, perfeito. E isso então não tem como falar de ego, e a Mônica colocou muito bem, sem a gente falar das redes sociais, né? Que na verdade que eu acho que é algo que transborda ego, transborda, né? Quando a gente começa a se prender à quantidade de seguidores, e é normal, quando você olha que um dia você perdeu 5 seguidores, você vai correndo ver qual foi a publicação, você tem medo de, eu estou fazendo errado. Então, a gente está sempre nisso, a gente se compara, inclusive, com outras contas muito maiores que a gente. E uma vez eu vi nesses caras que falam tanto de esses lançamentos bombásticos, tal, falar, as pessoas que colocam lá que faturou 300 mil com tal campanha, só que ele não fala que 100 mil ele colocou ali de anúncio, né? Que não sei mais quanto mil foi de uma equipe que estava trabalhando com esse lançamento para ele. Então, assim, a gente fala do resultado, mas existe um investimento aí. Então, acho que quando a gente olha para isso, vamos pensar quanto a gente investiu, né? Então, eu posso até compartilhar, eu participei de um lançamento esses dias, né?
E aí, compartilhando um pouquinho dos bastidores, né? Aí a moça estava comemorando lá, que fez o 6 em 7, conseguiu 100 mil reais. E só que nos bastidores, quem participou sabia, né, que ela fez 100 mil reais, mas ela investiu 80. Foi um lucro? Foi. Mas quem tem 80 mil reais para investir, não é? E assim, ela colocou 80 mil reais, assim, do que ela fez foi 50 mil em anúncio para rodar mesmo, remarketing, YouTube, Instagram, tudo. E 30 foi em equipe. E assim, né, tem os dois lados. Ótimo, ela, né, conseguiu aí um lucro. E foi um lucro, né? Mas, né? Mas é um 6 em 7 que ela tinha 80 mil para colocar lá para investir, né? Ela vendeu o carro para poder fazer o investimento. Graças a Deus que deu certo, teve retorno, mas quem é que pode apostar um carro, né? Exatamente, assim, então é entender, né? Por isso que eu falo de pegar um pouco mais leve. Pô, se eu investir 10 reais num anúncio, eu vou me comparar com a outra que, no final das contas, investiu tanto, né? Se a gente não investiu nada em anúncio, eu vou falar que eu não estou tendo seguidores. Ah, se eu só estou divulgando o meu Instagram para os contatinhos que eu tenho, eu vou reclamar que eu não tenho cliente vindo do Instagram. Então, assim, é um pouquinho mais de realismo, assim, esse mundo não é tão glamouroso, ou ele leva um tempo para isso, né? E compartilhando um pouquinho mais de bastidor aqui, porque eu acho que é importante. Eu tive uma outra reunião com uma moça que ela já tinha feito uns lançamentos e tal, e aí ela trouxe algumas referências, que sempre quando eu vou fazer a reunião, eu peço referências, né? Ela me trouxe referência de umas pessoas do segmento dela. Ela, eu quero chegar a tantos seguidores que essa pessoa tem. Aí eu fui analisar, né? Aí a cliente que estava falando comigo tinha, tipo, 50 publicações, e as referências dela tinha 2.000 publicações, 3.000 publicações. Então, é muito fácil você comparar só o palco, né? Tipo, eu falei assim, essa pessoa agora ela tem 500 alunas, mas ela fez 2.000 publicações. Você fez 50. E aí você quer se comparar? Quando você tiver 2.000 publicações, aí a gente compara os seus resultados com os dela, né? Porque é muito fácil a gente olhar ali só o bastidor, só o que está sendo, né? Ninguém sabe. Eu tenho participei de uma coprodução que a produtora, a professora mesmo, ela estava aparecendo nos stories, lindona, fazendo live, aquela referência, assim, que a gente fala, nossa, né? E estava sofrendo, tipo, chorava antes de entrar nas câmeras, síndrome de burnout, estava triste porque não via as filhas já fazia umas 2 semanas. Então, às vezes, a gente olha só para o resultado e não vê o que a pessoa está entregando ali no bastidor. Perdendo, porque as filhas dela estavam 2 semanas com o marido e na época de lançamento ela não via ninguém, gravava o dia inteiro, chorava um pouquinho antes do vídeo, aí limpava e aparecia de novo. Ninguém vê essa parte. Exatamente. E o legal de falar disso é aquela história ali que a gente falou, que tem perdas, né? O que você está disposto a perder? Porque alguma coisa você vai perder nessa história, você não vai ter tudo. Pode ser uma noite de sono, pode ser várias horas de sono, né? Pode ser final de semana, pode ser várias coisas. Pode ser dinheiro de um lançamento desse que às vezes não dá certo. Podia não ter dado certo, né? Era um risco. E acontece, né? Isso não quer dizer que não estava preparado, são várias histórias que você escuta dos ajustes. Então, você perde no caminho, perde. O que você está disposto a perder? Lógico que isso faz parte do processo, né? O perder faz parte do processo. Quem nunca investiu errado em algo do seu negócio, quem nunca comprou uma coisa que não precisava, na verdade, se arrependeu depois. Inclusive, até puxo o gancho, eu tenho certeza que isso já aconteceu com a Aline, porque ainda mais quem faz alongamento de unha, quanto material que comprou que depois era uma bosta, né? E até... Não só material, Fá, até maquinário. Você compra, você fala, puta, gastei dinheiro e não foi. Não rendeu.
faz parte, né? Então, assim, quantas coisas aí você acaba também perdendo dinheiro? Foi na sua melhor intenção, né? Você sempre compra achando que vai estourar de vender. Mas acontece, acontece, né? Isso é uma questão de pensar que vai para uma feira, e como eu já acompanhei e vi na pele a Magali num baita de um calor e chocolate que derreteu. Perdeu! Né? E até entender que, tipo, putz, então esse tipo de lugar ou esse período são fracassos, né? Que são pequenos, ainda bem, mas que faz com que a gente aprenda. E aí a gente vai aprendendo ao nosso lugar, o que é que a gente realmente vai fazer. Mas a gente vai perder nessa caminhada, e faz parte do processo. E quando a gente tem consciência disso, a gente se critica menos, né? Isso não quer dizer que a gente não vai se criticar, porque a gente sempre vai falar, meu, que burrada! Ai, por que que eu gastei esse dinheiro? Ai, por que eu perdi esse tempo? Ah, lógico que a gente vai fazer, né? Não estou falando para, tipo, ai, ser monja e falar, não, tudo bem, faz parte do processo perder esse dinheiro. Não, não é isso. Mas é o que você faz com isso, né? Depois que aconteceu. Você fecha as portas ou você entende que ou vai vender esse maquinário ou vai come o chocolate e vida que segue. As coisas vão acontecer, gente. Vão acontecer. Eu falei, quando eu tive o salão, a minha primeira unidade, que era no Jabaquara, eu tive um problema no telhado e quando chovia, chegou a entrar muita água ali dentro. Então, assim, eu tinha terminado uma reforma. E era muita água que começou a entrar, porque foi uma época que deu tipo essas chuvas que estavam acontecendo aqui ultimamente. E aí você vai fazer o quê? Você tem que resolver. Ai, putz, mas já gastei um dinheiro no telhado, já. Mas você tem que resolver, é isso. Você vai sentar e vai chorar? Vai. E depois? Você tem que resolver, né? Porque se você continuar chorando, aí você não resolve. Mas também é o não pensar que, tipo, eu sou plena em todas as dificuldades. Ser uma empreendedora de sucesso não é não, gente. A gente vai chorar várias vezes, a gente vai querer fazer tudo de novo, a gente vai querer, um monte de coisa. Fala, Aline, tá com a mãozinha levantada? Então, eu ia até falar sobre ego, né, que vocês estavam falando. Na nossa área, você que já passou, você sabe o quanto que isso é forte. Nossa, salão de beleza tem um a cada esquina, manicure, então, tem para dar com pau, e assim, é uma briga idiota. E aí eu faço parte de vários grupos aqui do ABC, e eu sempre estou publicando as promoções que eu tenho, tudo. E calha de uma das meninas ser uma das minhas conhecidas e ela fazer um serviço que é igual ao meu, que é o Lash Lift. E aí eu peguei e publiquei que eu estava com uma promoção de Dia das Mulheres. A mãe dela me chamou no privado e mandou eu excluir, porque senão ela ia me excluir do grupo, porque a filha dela fazia esse tipo de serviço e as clientes da filha dela estavam no grupo. Só que, assim, o grupo tem quase 350 pessoas. E aí eu perguntei para ela, eu falei, nossa, sua filha atende as 350 pessoas? Eu preciso ter uma aula com ela, porque se eu estiver atendendo 100, é muito. Porque eu não tenho agenda para todo mundo. E aí eu conversei com ela, falei, olha, desculpa, mas tem N pessoas que fazem o mesmo serviço. E nem por isso, igual o meu, e nem por isso eu venho aqui pedir para você ir lá e conversar com elas para tirar. Então, a gente vê que essa batalha de ego na área da beleza é muito grande. E sufoca muito. É que nem hoje eu acordei e falei pro meu marido, eu falei, ai, que vontade de jogar tudo pro alto. Aí eu falei, não posso não, senão se eu chutar o balde, eu vou ter que... O que eu vou fazer na minha vida? Mas é bem isso. A galera tem uma competição, né? Por quem atende mais, quem faz mais bonito, quem... E é que nem eu falo, gente, só quero atender e já tá bom, porque é difícil. E é bem isso, você vai fazer o quê, né? Você vai ficar brigando? E é uma concorrência que às vezes é ridícula, né? Porque
É bem isso que, gente, vai ter sempre cliente para todo mundo, né? Se você está perdendo para um concorrente, dá uma olhada por que que é, né? Ou ele está mais atualizado, trouxe uma técnica nova, ou ele já te deu alguns feedbacks que no negócio não estava bom. E aí eu vou falar, porque o pessoal da beleza é bem resistente quando eu escuto um feedback do cliente, né? Eu falo que eles são bem. O cliente nunca tem razão, sabe? Aquela história é o contrário, o cliente sempre tem razão. Tem profissionais que o cliente nunca tem razão. Então, tudo que ele falar que ele não gostar, e aí serve para a gente levar isso. Será que eu não estou retrucando tudo? Sabe? Quando a pessoa fala assim, ai, não, vou usar a unha como exemplo, que a Aline falou. Ai, olha, aqui deu uma beliscadinha, toma um cuidado, eu não gosto da cutícula tão funda. Ah, não, é que a sua cutícula aqui é muito complicada. Então, assim, ela está muito ressecada, por isso. Sabe quando tudo tem um retruco? Quando a gente, ao invés da gente receber aquele feedback, é uma opinião daquele cliente, não, você já quer retrucar. Então, olha para esse concorrente, eu acho que de uma outra forma, né? E entender a capacidade que eu tenho para atender, putz, isso é crucial. Então, é o gancho da Aline. Eu consigo atender 100 pessoas. A minha agenda, ela permite atender 100 pessoas. Adianta eu ficar querendo agendar 300 pessoas? Não vou conseguir atender. Então, qual que é o meu limite para prestar um bom serviço? Porque não adianta eu querer crescer e ficar atirando para tudo que é lado se eu não dou conta. Então, saber o nosso limite faz a gente diminuir um pouco o ego também. E entender que a concorrência, ela existe. E ela está aí para fazer o quê? Não, a gente não se comparar, mas a gente melhorar, a gente buscar atualização. A gente entender que, opa, eu posso melhorar aqui. E saber lidar com essas pessoas. Porque concorrência mal amada é o cão. É o cão. Né? E se ela pega uma antipatia por você, essa pessoa aí, abençoada, ela te persegue. Ela pega ranço, porque aí ela deixa de querer novos clientes, ela quer os seus. Né? E tem cliente que tem essa mania da perseguição. Ele acha que a partir, como foi o caso da mãe da menina, não, a Aline está tentando tirar os meus clientes. Né? Ela está tirando a minha oportunidade. Aí a pessoa não divulga porcaria nenhuma e quando o outro divulga acha ruim. Perdeu sua chance, meu bem. Por isso que eu falo, quem não é visto não é comprado. Perdeu sua chance. O grupo tá lá, não tá? Faz o seu. Não tô puxando rasteira em ninguém, né? Não tô dando rasteira em ninguém. Um problema é quando eu entro lá no Instagram da pessoa e aí mando mensagem no particular. Aí, isso é feio. Aí eu tô jogando sujo. E eu falo porque eu já vivi isso. De épocas de salão mesmo. Aí é ruim. Agora, enquanto eu estou colocando em grupo, enquanto eu estou fazendo a minha divulgação, só que a gente vai lidar com quem acha que isso é uma briga, vira uma briga pessoal, é muito engraçado. Isso vira uma briga aí pessoal. E a gente precisa ter o quê? A nossa mentalidade para a gente entender que a pessoa que é ridícula, né? Que, ai, tá bom. E realmente o mercado da beleza, ele é bem complicado porque as pessoas têm muito ego. Né? Todo mundo acha que é a estrela dentro do local, assim, isso é difícil. Marcita liberou o microfone é porque vai falar. Sim, verdade. Tudo bem, meninas? Que saudade. Prazer conhecer aí, né, a história das meninas que falaram. E eu quero falar algo assim, que o 6 sobre o processo de fracasso, né, faz parte do sucesso. E sábado eu tive os 2 primeiros nãos dos projetos que eu apresentei. Eu acho que eu fiquei assim pensando, né? Se fosse outro, eu não fiquei triste, não fiquei mal, né? Porque se fosse outro tempo, eu ia começar a me julgar, aquela cobrança infinita que a gente tem, né? Por que foram os primeiros, né? Porque eu sempre fui por indicação e a pessoa vinha com sede, com dor, né?
Para quem não me conhece, eu sou personal organizer, então, né, se me procura por alguém indicou, é porque ela já conhece, me conhece, o amor que eu entrego pela entrega do meu trabalho. E eu não fiquei triste, porque eu certeza, avaliando todo o processo que eu vinha com ela de 2 semanas, ela não era o meu cliente, não era não, e não é, né? E isso é tão bom, né? Quando a gente consegue identificar e não ficar triste, não ficar, tipo, se julgando, né? Ai, o que eu fiz de errado? O que que eu, né? Não, eu sei que eu sempre posso melhorar, até como pedir para ela um feedback, porque o positivo, a gente sabe que a gente é Flórida, né? É muito fácil. Para mim, eu amo, lógico, mas eu sei que o meu trabalho é muito bom. Mas o negativo nos faz evoluir muito mais, né? A gente vai ver os pontos que posso melhorar, enfim. Eu pedi ela um feedback, se possível, né? Mas ela não deu. E tudo bem, né? Enfim, mas eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque é tão bom, né? Quando a gente olha assim esses momentos, né? De outra forma, de uma forma mais com evolução, né? Fiquei tão grata, assim, por todo o meu processo que eu tenho vivido aí. E o outro quesito também que você falou, Fabi, foi o criar processos. Como é difícil, né? Nossa, Deus, meu Deus, como é difícil criar esse caminho de chegar nas pessoas que eu quero atender e tudo mais. Enfim, e é isso. Mas eu vou chegar, com certeza, conseguir criar. Eu acho que já é legal a gente olhar essa evolução, né, Marceta, assim, de entender que, tipo, meu, tempos atrás, se eu recebesse esse não, eu ia estar me culpando. Mas agora eu entendi que não é o meu cliente, porque não é o momento dele. E aí é entender quem é o meu cliente para eu conseguir chegar nele. É porque eu só vou conseguir chegar nele quando eu tiver isso desenhado. Sim. Mas quando a gente já não se culpa, meu, olha, é Nossa, muito maravilhoso. é, Obrigada, é de dar amiga. orgulho da gente, né? Porque fala, putz, olha, indo aí, já melhorei. E a Sim, gente vai recebendo verdade. Sim, do verdade. processo, inclusive. É, E o de verdade. fazer processos, eu acho que a gente também. Isso para mim também não é fácil, assim, eu sou uma pessoa muito do agora, tal, mas a gente começa fazendo pequenos processos, porque eu acho que o que dá o choque é a gente pensar num processo inteiro. Nossa, então tem É, que ter todo o sim, processo da empresa. Começa por sim, partes, né? Tipo, de algo que eu vou fazer, então, peraí, como é que isso aqui vai funcionar? E aos pouquinhos a gente vai montando tudo isso, mas é importante, né? Eu acho que a gente sai do amadorismo, de nossa é, sensação mesmo, quando a gente olha e fala, putz, olha só, essa empresa aqui tá tendo forma. E isso verdade, nos sim. motiva a fazer mais. Então, processos são coisas que os outros nem vão ver. É, Sentir, sim, né? Porque a é, coisa fica mais organizada, né? Mas quando a gente olha e a gente fez um pedacinho disso, fala, agora eu tô gostando de ver, agora o negócio tá verdade. Inclusive, você falando nisso, me faz já entender que eu já estou criando, já comecei a criar de fato um processo em relação a feedback. Quando eu termino a entrega do projeto, né? E aí a pessoa fica com aquele encanto, nossa, como você conseguiu transformar meu guarda-roupa, agora eu achei tal peça, essas coisas todas que às vezes acontece mesmo no decorrer da vida, ninguém nasce às vezes, né? Ninguém nasce organizada, aprende, são habilidades, né? E por alguma circunstância da vida acaba criando outros tipos de hábitos, enfim. E aí eu pedi o feedback para 2 clientes e ela, e hoje eu faço, igual não sei o quê, igual, né, eu com você, né, Fabi, hoje eu faço, hoje eu preciso. faço. E aí, amiga do céu, meninas, na verdade, aí eu falei, peraí, eu vou criar perguntas certeiras que elas vão me responder e vão lembrar naquele momento da entrega, e dito e feito. E assim vai ser, claro, que quando eu terminar o projeto, a sacada maior é eu sentar e você pode fazer um vídeo rapidinho aqui para mim, se você não quiser apresentar, né, o rosto em formato de vídeo, vamos em áudio mesmo e tal.
Porque o momento, ela passa muita energia do alívio, isso é muito maravilhoso para quem for assistir ou ouvir, né? É outra sintonia, né? Mas existe um outro passo, né? Do questionário, ali no WhatsApp mesmo, a pessoa responde, ali eu monto o depoimento e pronto. Virou um processo, né? Que facilitou e ela fez o que estava me devendo, porque não falava nem bom dia mais com medo de eu cobrar ela o feedback, coisa horrível, né? Deus me livre. Mas eu falei, caramba, é um processo, né? Legal. Exatamente. E olha só, né? Tipo, da sua dificuldade em conseguir os depoimentos é o focar na solução. Como que eu faço Sim, ser mais fácil para o cliente? Eu que preciso, sim. né? Então, como que eu faço ser É, fácil? Você precisa responder exatamente. isso, pronto. É isso que eu vou Pronto. como depoimento. É, É simplificar. Sabe quando a gente fala que os é. nossos clientes, ai, eles são preguiçosos. Ai, eles não sei. Não, É isso, então simplifica para ele o que você quer. sim, Ele quer sim. facilidade, gente. A gente quer, É, é, sim, a gente sim. quer facilidade, então ele também quer. A Verdade. empatia, eu acho que é muito importante. Quando a gente se coloca no lugar dele, É, a gente pensar como cliente mesmo, como eu me comporto como cliente. Isso diz sim, muita coisa. verdade. Verdade, amiga. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite. Imagina, amor. Maria do Carmo, tá com a mãozinha levantada? Tá no mudo. Aí. É, é só colocar também uma experiência completando essa questão do processo, e é bem legal saber que tem uma organizer aqui também no grupo, né? Eu sou uma organizer iniciante, tá, Marcitá? Mas eu já participei a semana passada num projeto grande, um pós-luto, e o feedback foi muito fácil. Assim, eu não fui a dona do projeto, nós falamos assistentes, né? Eu fui uma das assistentes nesse projeto, e nós organizamos tudo, empacotamos, embalamos tudo, o acervo do cliente, e eu falei assim para a dona do projeto, né, para a líder do projeto, nossa, é muito gratificante a gente participar desse processo difícil dessa cliente, mas ao mesmo tempo a gente saudar a pessoa, né, que nos abriu a porta, que foi um pós-luto. A dona do projeto entendeu e nós começamos a bater palma. E ela pegou e transmitiu tudo isso que nós fizemos, ela colocou algumas fotos com a permissão da cliente e me enviou isso para a cliente. A cliente pegou e mandou um feedback na hora, copiou a conversa e agradeceu, se sentiu acarinhada, abraçada, por conta daquele momento, do que nós havíamos feito com tanto respeito, né? E quanto é seu feedback do cliente, o cliente realmente ele dá esse feedback lá na hora, depois, e eu tenho, de vez, com alguns poucos atendimentos que eu fiz, é sempre na conversa. A gente printando a conversa e aquilo, e o cliente, no teor da conversa, ele acaba te respondendo de forma espontânea e sem prestar atenção, vamos dizer assim. Ele se vê envolvido, mas ele faz. E sai espontaneamente, é isso que eu quero dizer. Com um diálogo, o negócio fica espontâneo, né? Eu já tenho o feedback de uma pessoa que eu nem atendi. Ela acabou de me mandar uma mensagem assim: pena que você vai ficar pouco tempo comigo, eu queria você permanentemente comigo. Eu falei, mas eu nem fui trabalhar ainda. Eu não fiz a comida dela ainda. Olha que gostoso. Com certeza. Mas é o foco no atendimento, no carinho, no propósito que você falou, nosso propósito, né? Quando o cliente entende o seu propósito, ele te dá tudo, até a roupa dele. Né? E ele é uma troca, propósito e necessidade.
Eu acho bem bacana, estou Caminha animada, Fabi. junto, né? Caminha muito junto, assim. E eu acho que é gostoso que a gente vai percebendo o quanto a gente vai evoluindo e quanto a gente vai alinhando essas coisas. Por isso, quando a gente fala dos fracassos, é que a gente erra e o que a gente fez com isso, com esses aprendizados mesmo. Compartilhar essas histórias é muito legal e é muito importante, né? A gente precisa dividir um pouco mais isso mesmo, porque faz com que a gente pegue mais leve até com a gente, ver que não tem esse, como que eu posso dizer, esse peso tão grande, né? É Empreender. só para terminar, Fabi, desculpa, que eu acho bem bacana, que me veio agora na minha mente. Agradecimento gera agradecimento. Então, assim, lembrando de tudo que a pessoa colocou na conversa com a cliente, ela pontuou muitas coisas em agradecimento. Então, quando a cliente viu que nós estávamos agradecendo a oportunidade, ela também se sentiu grata e talvez na obrigação de colocar uma frase, um desenho, falar alguma coisa. Então, eu percebi isso, que agradecimento gera agradecimento. Né? É você entrar na mesma sintonia, né? Isso Sintonia, né? perfeito, perfeito. Obrigada. Imagina, imagina. Nós que agradecemos aí. Compartilhar é sempre muito legal. E falando em compartilhar, quando a gente conversa, quando a gente cria conexões, quando a gente compartilha, o que a gente fecha negócios. Então, eu vou sempre lembrar que a rede é um caminho para vocês fecharem negócios. Não se fechem no mundo de vocês. A gente acabou de falar sobre comunicação. E não é à toa aí que nesse nosso tempinho a gente já conseguiu fechar mais de 99.208 negócios entre as membras e entre indicações. Então, se você não fez negócios dentro da rede, algo de errado não está certo aí. Você precisa se movimentar porque tem alguma coisa errada. Ai, Fabi, não entendo o que tem errado. Me chama aí, a gente bate um papo, tá? Talvez você não esteja enxergando e às vezes quem é de fora é mais fácil dar esse toque aí para vocês e ajudar vocês a fazerem negócios, tá? Esse número vai aumentar daqui a pouco, porque eu acabei de fechar o negócio, vou mandar para Dani. Olha, eu amo esse personalizado. Estou fechando o arquivo aqui para mandar para ela já já e também fechei com a Giovana. Hoje eu fechei negócio também, fechamos negócio aqui com a Maria do Carmo, né, Maria do Carmo? Meu coração transborda mesmo. Fechamos negócio com a Margarida. Sim, fechamos sim, né, Dani? Foi um prazer, viu? Agora ficou a gente lindo. viu, né? Que a gente só falou lindo. Tá vendo? A Fabi também viu. A Fabi viu, mandei para ela. Mandei para ela. Falei assim, Fabi, olha como é que ficou, tal, né? Não, mas então, isso é bem bacana, então, é muito bom. Semana que vem, nosso número estará realmente atualizado, hein? Vamos fechar. Atualizada, porque, ó, teve indicação teve fechamento da cidade da Festa com a Gara, teve indicação da Gara, que é onde eu fechei negócio com o cliente que ela indicou. Então, por isso que eu tô até aqui até agora, eu não consegui esse horário ainda. Mas é isso aí, vamos fazer negócio juntas, mão dadas, a gente faz a diferença. Com certeza, com certeza. Ai, fico muito feliz. E quando a gente fala, então, aí dos benefícios de ser associada para quem ainda não a gente realmente faz negócios e a gente tem aí um monte de canais de conhecimento, de troca e de possibilidades para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento mesmo. E aí, aquela frase que é para grudar na cabeça de vocês, se você faz o que sempre fez, vai ter o que sempre teve, né? Então, não adianta ficar reclamando e fazendo a mesma coisa. E 2 recadinhos mega importantes aí. Estamos com 2 eventos nos bastidores, na verdade, alguns acontecimentos estão aí, a Giovana já disparou a nossa agenda de maio, então não tem desculpa, dá para se programar. Mas no dia 2 de abril, agora, no domingo, vai acontecer um encontro de mulheres e maiores de 18 anos, ali na Moca,
É um bar bem legal, gente. Ele tem uma pegada bem diferente, porque ele realmente é secreto. Então, assim, quem chegar ali, passar na porta, não sabe que é um bar. E aí, quando você entra, ai, eu não aguento muito. Quando você entra, tudo se transforma ali dentro. E vai ser uma tarde bem divertida. A gente vai ter ali muito papo sobre o mundo feminino. A gente vai ter uma aula com uma professora de dança sensual maravilhosa. E aí não precisa, porque não tem essa exposição. Vocês vão ver que ela é incrível, participa das dicas maravilhosas de autoestima mesmo, isso mexe muito com a gente. Tem para encerrar, e tem drink, sorteio, muita coisa boa, tá muito legal, é uma retomada aí da Descubra-se, da Fabi, nesses eventos para mulheres, não só para empreendedoras. A gente estava falando aí muito de empreendedoras. Eu quero deixar registrada a minha indignação da data escolhida. Ai, gente, ela vai jogar isso na minha cara. Eu tô com a Magali nessa, hein? Eu tinha, ó, se eu não tivesse comprado meu ingresso. Ai, gente, eu queria muito vocês ali. Mas eu prometo que vai acontecer um outro e a gente vai avaliar muito bem essa data, mas vai acontecer, certo? Prometo. Esse foi só o começo. Esse é o primeiro de alguns que virão aí, porque a gente precisa desse momento. E um segundo evento aí muito especial para vocês se programarem é o nosso evento que vai acontecer no dia 7 de maio, é um domingo, o Foto Mabis Day, que é uma possibilidade, além de fazer negócios, compartilhar conhecimento, melhorar em muitos aspectos. É uma versão pocket de um ensaio fotográfico, então onde cada empreendedora tem a oportunidade aí de receber 5 fotos digitais tratadas para usar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nas suas publicações, e dar aquela imagem muito mais profissional para os clientes. É um valor que está imperdível. Se vocês forem buscar qualquer ensaio fotográfico, vocês vão ver o quanto isso envolve, e não tem como não sair encantada pela mulher que você é quando você vê uma foto daquela. Faz toda a diferença na nossa vida, como mulher, como autoestima, como apresentação mesmo pessoal. Então, se programem para participar. Houve uma alteração, sim, para ser num domingo, inclusive para que vocês consigam participar mais. Tá? A gente percebeu que durante a semana é complicado e eu sei que de sábado também. Então, é por isso a nossa escolha aí do domingo. Certo? E aí, para quem ainda não tem o nosso Instagram e precisa chamar aí por causa do evento, pode chamar a Giovana nesse número que está aí. Provavelmente vocês que estão aqui já receberam algum contato da Giovana. Maria do Carmo levantou a mão ou estava levantada? Não me atentei. Está no mudo. Tá. Sobre esse evento do dia 7, a pessoa vai precisar fazer trocas de roupas? Vai poder para fazer o ensaio? Fazer 2 looks. Não vai precisar. 2 looks. Ela pode fazer um ensaio com 2 looks. Como é uma versão pocket, ninguém vai ter muito tempo, são 5 fotos só. O que eu recomendo para essas fotos? Quando a gente está com um look, a gente coloca um terninho, uma jaqueta, uma terceira peça. Quando a gente está com essa terceira peça e quando a gente tira, já muda completamente. Quando eu mantenho a mesma calça e eu só troco a blusa, já mudo completamente. Eu e a Mônica podemos falar até isso. Quando a gente está com o cabelo solto e a gente prende, a gente já muda completamente. Então, a gente não precisa focar em ter esses vários looks, mas são pequenas coisas que transformam. E acessórios também, né? Tipo um brinco, um colar, já muda. Muda, Então, assim, são mudanças rápidas e simples, tá? Não dá para ser várias trocas. A gente vai retomar o nosso ensaio profissional, aquele que a gente já fez, que a Marcita fez com a gente, que foi delicioso, e a gente vai retomar esses ensaios, assim, porque é importante mesmo a imagem de vocês, né? A nossa imagem, ela tem que ser muito, muito cuidada.
E até aproveito aqui para fazer um convite, já que a gente está falando de imagem, né? E eu sei que essa mulher é lá de São Bernardo, mas, Aline, eu já te aviso que a gente está querendo você aqui na Zona Sul, nem que seja para passar um dia com a sua equipe cuidando dessa mulherada aqui, tá? A gente já conversou nos bastidores e a gente exige que você venha para cá com a sua equipe um domingo. A gente já está vendo o local. Assim, eu vou falar na frente de todo mundo, porque aí você não vai poder nem falar que não. Mas a gente está precisando de você aqui, sabe? Nós vamos. Então, fechado. Vamos. Esse dia 7, até a Dani mandou aí no chat, que eu tenho que ir. Ainda falei para ela, amiga, eu acho que eu vou porque tem um mês, né? Não tem nem como eu arrumar uma desculpa, né? Pelo amor de Deus. Também acho. Inclusive, eu não coloquei, no final de abril, a gente vai fazer um encontro em São Bernardo, que vai ser uma terça-feira, final da tarde, porque vai ser, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas vai ser num restaurante, para a gente beber e tal, vai ser numa terça-feira. Eu vou. Por favor, preciso da data para bloquear as agendas. Porque aí você fecha o seu finalzinho do dia aí, tá? Porque você vai trabalhar o restante do dia, mas fecha esse finalzinho que a gente vai estar aí. Mulheres, muito obrigada por esse papo, por essa troca. É sempre, mexe muito comigo. Eu tenho certeza que a entrega daqui para aí é muito grande e a entrega daí para cá é maravilhosa. Certo? Contem comigo, contem com a gente no que precisarem. Vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas. Certo? Foi ótimo, foi incrível. Uma excelente semana para vocês e um finalzinho de março cheio de muita luz e de muito sorriso. Beijo! Tchau, tchau, gente!